prosseguindo com a leitura de Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Autoria de Augustinho Paludo. Editorial Juspodium. 10ª edição, revista e atualizada. Inclui livro de questões comentadas. Logo mais, realizaremos as questões. Conceitos do orçamento público. Ou conceitos de orçamento público. De maneira simples, o orçamento é uma estimativa, é uma previsão. Ao final do processo de elaboração, o orçamento público materializa-se numa lei, a LOA, a Lei Orçamentária Anual. O orçamento público é o instrumento de gestão para a viabilização do planejamento governamental e da realização das políticas públicas organizadas em programas, mediante a quantificação das metas e a alocação de recursos para as ações orçamentárias, desdobradas em projetos, atividades e operações especiais. O orçamento público é uma lei que, entre outros aspectos, exprime em termos financeiros a alocação dos recursos públicos. É um documento legal que contém a previsão de receitas e a autorização de despesas a serem realizadas por um governo em um determinado exercício financeiro, por um determinado espaço de tempo. O conceito tradicional clássico de orçamento destaca a lei orçamentária como a lei que abrange a previsão da receita e a fixação de despesa para um determinado período de tempo. Nesse conceito, não há preocupação com o planejamento, com a intervenção na economia ou com as necessidades sociais da população. O orçamento é apenas um ato que aprova previamente as receitas e despesas públicas. É o orçamento do Estado liberal do século XIX no Brasil, por exemplo. Constituição de 1824, a Constituição Imperial do Brasil, 1824. O contexto no mundo era de desarticulação do trabalho escravo. E no Brasil ainda chegavam muitos escravos. E como na época a compreensão era de uma economia absolutamente liberal, a Constituição de 1824 não ousou tratar da escravidão, muito menos das questões sociais. E muitos intelectuais já falavam dessa necessidade, ou melhor, dessas necessidades no Brasil. Muitos intelectuais falavam sobre a constitucionalização da questão da escravidão e da constitucionalização das questões sociais. Havia inteligência pensante no Brasil. Mas a compreensão hegemônica da época era do Estado liberal. Então não é uma questão de não colocaram a questão da escravidão na Constituição de 1824 porque eles eram maus, perversos. Não, é porque a compreensão econômica da época era de relações sociais de mercado absolutamente liberais. E o Estado era o Estado liberal. Era um Estado liberal. Para um Estado liberal, uma Constituição liberal. Uma Constituição liberal que traz à luz a organização de um Estado liberal. Do Estado social, é conversa bem para depois. O conceito tradicional clássico de orçamento destaca a lei orçamentária como a lei que abrange a previsão da receita e a fixação de despesa para um determinado período de tempo. Só isso. Nesse conceito,
não há preocupação com o planejamento, muito menos com o planejamento estratégico. Para o conceito orçamentário tradicional e clássico, o orçamento tem papel nenhum a cumprir na economia. Então, ele não pode intervir na economia. Estado liberal. Nesse conceito do orçamento tradicional clássico, nesse conceito, não há preocupação com o planejamento, com a intervenção na economia ou com as necessidades sociais da população. O orçamento é apenas um ato que aprova previamente as receitas e fixa as despesas públicas. Eis a concepção do Estado liberal. E como exemplo, trouxemos a inteligência da Constituição de 1824 do Brasil, a Constituição Imperial, que nada falou sobre a questão da escravidão, muito menos sobre questões sociais. Numa visão moderna, o tempo passa, as relações sociais de mercado evoluem, o mercado se sofistica. Numa visão moderna, o orçamento é um programa de governo proposto pelo Poder Executivo à aprovação do Poder Legislativo. É um plano político de ação governamental para a execução no exercício seguinte. É um espaço de debate e de decisão em que os atores envolvidos revelam seu poder, suas preferências, definem as realizações pretendidas e reservam os recursos para a execução do gasto público. Esse é o contexto da política. Ali acontecem as decisões que nortearão as conduções da economia do país, através da elaboração do orçamento público e de sua correspondente execução. Para o professor Aliomar Baleiro, o orçamento público é o ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o Poder Executivo por certo período de tempo e em pormenor, no detalhe e a miúdo, as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e outros fins adotados pela política econômica do país. É uma compreensão de orçamento completamente diferente. Aqui já expressa-se o Estado social. O orçamento público federal tem um papel a cumprir no contexto do desenvolvimento das relações sociais de mercado. Quando nos referimos ao processo orçamentário em 2001, lá em 2001, afirmamos que o orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz em termos monetário-financeiros os planos e programas de governo, ajustando o ritmo de sua execução à efetiva arrecadação dos recursos previstos. Lembrando que o gasto público é igual à tributação mais a variação da dívida pública federal. Gasto público é igual à tributação mais a variação da dívida pública federal. O gasto público é igual ao que entra pelo lado da tributação e ao que entra também a partir da variação da dívida pública federal a partir do endividamento do Estado federal. E isso tem um papel econômico a cumprir na economia financeira, porque os bancos comerciais demandam muitos títulos públicos federais, principalmente quando a taxa Selic está lá nas alturas. Eles compram títulos públicos federais vinculados à taxa Selic porque eles rendem muito.
Então, o Estado acaba se endividando sem a necessidade, muitas vezes, de se endividar. Nesse contexto atual, temos o exemplo, uma economia com muito espaço para crescer e o Banco Central praticando uma taxa Selic completamente desnecessária aos propósitos do desenvolvimento do país. Economia com espaço para crescer, consumo das famílias podendo crescer, investimento empresarial tendo que crescer e o gasto público tendo que crescer e a taxa de juros lá nas alturas, a maior taxa real de juros do mundo. Esquisito, né? Quando nos referimos ao processo orçamentário, em 2001, afirmamos que o orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz, em termos monetário-financeiros, os planos e programas do governo, ajustando o ritmo de sua execução à efetiva arrecadação dos recursos previstos. Ele é também contínuo, dinâmico e flexível. O professor traz uma citação dele próprio lá em 2001. O orçamento moderno é dotado de continuidade, dinamicidade e flexibilidade. Por quê? Porque ele é contínuo, dinâmico e flexível. Ao mesmo tempo em que o plano plurianual é executado, uma lei de diretrizes orçamentárias está em vigência e uma lei orçamentária anual está sendo executada. E outro projeto de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária anual estão sendo elaborados. É um ciclo contínuo, permanente, perene, nunca se esgota. Continuidade, atributo do orçamento público. Os planos de médio prazo e de longo prazo, os planos plurianuais, os planos regionais e os planos setoriais e os de curto prazo, o orçamento anual, têm que ser dinâmicos e flexíveis para se ajustarem às conjunturas econômicas, sociais e políticas. A concepção do orçamento público, o planejamento público, tem que necessariamente estar a todo momento olhando para o desenvolvimento dos ciclos econômicos. Por isso, o orçamento é dotado de continuidade, dinamicidade e flexibilidade. Orçamento moderno, do Estado social, que tem um orçamento que necessariamente impacta na economia. Tornando-se assim, tais instrumentos orçamentários, os planos de médio e longo prazo, planos plurianuais, regionais e setoriais e os planos de curto prazo, os orçamentos anuais, têm de serem dinâmicos e flexíveis para se ajustarem às conjunturas econômicas, sociais e políticas. E as conjunturas sociais e políticas são conjunturas econômicas. É uma coisa só. Da economia das relações sociais de mercado, das quais participam famílias, empresas, bancos e governo do Estado Federal. E no Brasil, 27 governos estaduais, por assim dizer. Estou incluindo o Distrito Federal. E tomando o Distrito Federal como um Estado membro. Então, mais ainda no Brasil. E temos ainda as 5.500 e poucas prefeituras. Então, percebemos que no Brasil o gasto público impacta soberana e sobremaneiramente a dinâmica das relações sociais de mercado. Muito importante. Os planos de médio e longo prazo, os planos plurianuais, os regionais e os setoriais, e os planos de curto prazo, os orçamentos anuais, têm de serem dinâmicos e flexíveis para se ajustarem às conjunturas econômicas, sociais e políticas, tornando-se assim e deste modo
efetivos instrumentos de realização dos objetivos nacionais estabelecidos no Plano Plurianual e implementados nos programas anuais. Por fim, o orçamento anual permite ajustes, alguns no âmbito de cada poder, órgão, e outros mediante créditos adicionais. Eis o atributo da flexibilidade. Portanto, o orçamento moderno é contínuo, dinâmico e flexível. O orçamento moderno é contínuo, dinâmico e flexível. Ele é dotado de flexibilidade, dinamicidade e de continuidade. De acordo com James Giacomini, o orçamento anual constitui-se em instrumento de curto prazo, que operacionaliza os programas setoriais e regionais de médio prazo. É uma articulação, os quais, por sua vez, cumprem o marco fixado pelos planos nacionais, em que estão definidos os grandes objetivos e metas, os projetos estratégicos e as políticas básicas. O orçamento público é um instrumento do planejamento e da administração que garante créditos orçamentários para se tornar possível as realizações das ações que, por sua vez, possibilitarão o alcance dos objetivos dos programas. O orçamento público materializa-se numa lei. O orçamento público se materializa numa lei. A Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual é o instrumento por meio do qual o governo estima as receitas que irá arrecadar e fixa os gastos que pretende realizar durante o ano. A Lei Orçamentária Anual é um documento anual, uma lei elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo, pela qual ficam autorizadas as despesas públicas e previstas e estimadas as receitas orçamentárias. A Lei Orçamentária Anual é conhecida como a Lei dos Meios, porque é um meio para garantir créditos orçamentários e recursos financeiros para a realização dos planos, dos programas, dos projetos e das ações orçamentárias. E chegamos ao tópico 1.4. Tipos/técnicas orçamentárias. Tipos e técnicas orçamentárias. Do Estado liberal ao Estado social. Do conceito tradicional clássico de orçamento à visão moderna de orçamento público. Um orçamento que serve aos propósitos e às finalidades de financiar serviços públicos federais, administrar a moeda nacional, no nosso caso o real, e financiar o investimento público infraestrutural necessário ao desenvolvimento das relações sociais de mercado e financiar também o gasto social. É muito importante. É isso. Do conceito tradicional clássico de orçamento à visão moderna de orçamento público. Conceitos de orçamento público. Do Estado liberal ao Estado social. Podemos enxergar assim. Muito importante. A todo momento eu estou fazendo referência ao Estado federal, ao gasto federal, ao investimento federal, ao orçamento federal, ao Tesouro Nacional e ao Banco Central. Por quê? Estaria eu desconsiderando os Estados-membros e os municípios? Não, não é isso. É porque a dimensão do orçamento federal é monstruosa, porque ele serve para financiar a administração da moeda nacional, os serviços públicos federais e o investimento público federal em infraestrutura e o gasto social. Só para termos uma dimensão, se tomarmos o orçamento do Estado de São Paulo, é o maior orçamento entre os Estados membros da Federação, ele não chega, salvo engano,
Com quase certeza afirmarei, ele não chega a 300 bilhões de reais e o orçamento geral da União ultrapassa os 5 trilhões de reais. É uma dimensão monstruosa, por quê? Porque ele serve à administração da moeda nacional. A operação do Banco Central administrando a taxa Selic, que é parâmetro para a formação do preço de todas as linhas de créditos do país, essa operação do Banco Central custa ao Orçamento Geral da União e incorpora-se à dívida pública federal. E quem paga isso? A sociedade. Portanto, a dimensão do Orçamento Geral da União, como ele tem por finalidade a administração da moeda nacional, o financiamento dos serviços públicos federais e o investimento federal em infraestrutura, e é a infraestrutura do país, e o gasto social, tomemos, por exemplo, a dimensão do Bolsa Família, para lá de 150 bilhões de reais. Então, por isso, sempre tomaremos como referência o Orçamento Geral da União, o Orçamento Federal, porque ele é que efetivamente impacta a dimensão da economia do país como um todo. E tratamos dos conceitos orçamentais, conceito tradicional clássico, que podemos correlacioná-lo com a existência do Estado liberal, uma economia completamente liberal, e a dimensão moderna do orçamento. Podemos pensar no Estado social, o Estado que vem à luz a partir das elaborações macroeconômicas de Keynes, de John Maynard Keynes. O gasto público tem papel a cumprir na economia. Através da expansão do gasto público, o PIB de um país pode crescer. E no nosso caso, com um hiato de produto gigantesco entre menos 5% e menos 7%, o gasto público federal pode fazer crescer muito a nossa economia, a economia brasileira. É isso. Chegamos ao tópico tipos e técnicas orçamentárias, mas será papo e leitura para um próximo vídeo. Orçamento público, administração financeira e orçamentária e lei de responsabilidade fiscal. Autoria de Augustinho Paludo, editora Juspodium, 10ª edição, revista e atualizada. Inclui o livro de questões comentadas. Inclui um livro de questões comentadas. Maravilhas. E comentaremos as questões. Maravilhas, sim, é isso. Maravilhas de Deus. Obrigado, Deus, por ler essa literatura de excelência. Obrigado, Deus, por ler esta literatura magnífica e de excelência. Muito obrigado. De graça recebemos, de graça devemos dar. É isso. Articulemos inteligências para a promoção da cultura. É isso. Promover a cultura é função do servo de Deus. Sejamos servos de Deus, promotores de cultura. Expandamos saberes, conhecimentos. Expandamos inteligência. Viva a expansão intelectual. Amém. Deus é maior.